Só colocar isso no corte agora. A gente rindo no começo. Podemos começar então? Existiu fascismo em Portugal? Eu sou Luiz Rosenfield, esse é meu canal. Para quem não me conhece, sou professor da PUC. E hoje a gente vai falar então sobre corporativismo, fascismo e salazarismo em Portugal. Quem está comigo aqui é um colega meu de departamento, professor Marçal Menezes Paredes, e a gente vai fazer um bate-papo hoje, um formato diferente, sobre o salazarismo. E aí, Marçal, existiu fascismo em Portugal? A pergunta já merece, inclusive, vários pontos de interrogação em vários sentidos, porque esse é um grande debate acadêmico em Portugal. Se a gente leva em consideração a filiação, digamos assim, da constelação conceitual, é possível dizer que sim, o fascismo, o salazarismo era fascista. Mas se a gente for ser um pouco mais purista do ponto de vista do conceito fascista e levar em consideração o modelo, o tipo ideal do regime italiano do Mussolini, bom, aí alguns autores vão dizer não necessariamente. Na verdade, há um debate entre até que ponto vai o regime corporativista português ou até que ponto o salazarismo seria o fascismo ao jeito, ao estilo português, diferentemente do fascismo ao estilo italiano, que seria o Mussolini. Então, no fundo, todo o debate gira em torno de um ponto de vista teórico-metodológico. Se a gente acredita que o conceito existe depurado ahistoricamente, e aí o desdobramento disso seria não, Salazar não é fascista, porque o fascismo é aquilo que o Mussolini fez na Itália, ou, se por outro tipo de análise, a gente entende que histórica e culturalmente o conceito assume novas características, e aí a resposta seria sim, o Salazar tinha um regime fascista de um jeito que isso se construiu com as condições de Portugal. Tá bem, mas vamos começar então do começo, para o pessoal aqui entender assim, ponto a ponto. O que é o salazarismo? Quando começou? Quando acabou? E por que salazarismo? Por que esse tipo de ismo? Por que dura tanto tempo? De que forma? De que jeito? Fala um pouquinho pra gente assim, o que é o salazarismo. Bom, o salazarismo é um regime longevo, é a mais longeva ditadura do continente europeu. O salazarismo é uma resposta autoritária para a crise econômica, histórica, política que Portugal vai começar a viver desde a independência do Brasil. É importante retomar e recuperar historicamente isso. Todo o regime português, por mais de 3 séculos, né, pensando lá no período do colonialismo brasileiro, do Brasil, girava em torno do colonialismo do Brasil, do sistema de plantation, da economia escravista atlântica, do engenho de cana-de-açúcar, do ciclo do ouro, e essas coisas todas entram em colapso com a independência do Brasil, que por sua vez é desdobrada desde o processo da expansão napoleônica, dos desdobramentos da Revolução Francesa, etc, etc. Ora, a partir da independência do Brasil, Portugal fica sem condições institucionais de se reestruturar como potência europeia e mundial. Fica um tanto quanto claudicante, um tanto quanto sem rumo ao longo de todo o século XIX, tentando de alguma maneira recuperar ou dentro daquilo que alguns autores, ou que o próprio regime português queria fazer, que é construir novos Brasis em África, criando projetos para replicar o colonialismo português no Brasil, no continente africano. Não dá muito certo. Há uma crise geopolítica internacional gigantesca em 1890, que é a chamada crise do mapa cor-de-rosa, onde o grande aliado português, que era a Inglaterra, potência maior da época, pressiona Portugal e ameaça Portugal por interesses geopolíticos no continente africano, particularmente no interior de Angola e o interior de Moçambique, na região onde hoje é a Zâmbia. Esse mapa cor-de-rosa colocou em xeque projetos portugueses de ligar Angola e Moçambique por dentro do continente africano, e isso era completamente discordante do interesse inglês de ligar a colônia do Cabo, cidade do Cabo, na África do Sul, até o Cairo, no Egito. Nós vamos voltar para o Salazar. Esse processo de 1890, ele vai descredibilizar a monarquia portuguesa. Que, efetivamente, em 1908, Portugal passa por um regicídio, onde morre o rei, morre a rainha, o príncipe herdeiro. De 1810 é proclamada a independência, a República em Portugal. 1910. 1910.
E de 1910 a 1926, Portugal tem uma espécie de grande turbilhão de regimes um em cima do outro. Uma instabilidade institucional enorme. Nesse processo de instabilidade, chegou a se aventar, inclusive, vender colônias em Portugal. Vender colônias na África para saldar problemas econômicos que o Estado português tinha. Quem começa a solucionar esse problema? Um professor da Universidade de Coimbra, Antônio de Oliveira Salazar, que é nomeado para o regime e que começa, a partir do final da década de 20, a resolver o problema econômico vinculado ao Estado português e às colônias, aproveitando, inclusive, a crise da Bolsa de 29, aproveitando a reestruturação do sistema internacional para fazer com que as colônias portuguesas comecem pela primeira vez, a dar algum tipo de lucro. Deixa eu fazer um comentário só nesse ponto que é interessante. Quando a gente trabalha, né, com Primeira República no Brasil e depois governo provisório, Estado Novo, etc., a gente costuma achar que o Brasil tem uma história muito peculiar, muito instável, idas e vindas, Primeira República e depois um golpe em 30, uma revolução, depois Estado Novo, Lei de Segurança Nacional até antes disso, e a gente acha a nossa história muito tortuosa. Quando a gente olha para Portugal, consegue ser pior em certo sentido, né? Claro, Primeira República tem estado de sítio, intervenção federal, tem bombardeia-se Salvador, São Paulo, etc., mas se a gente olha assim friamente em termos um pouco mais formais, institucionais, em alguma dimensão a nossa década de 10 e 20 a gente pode arguir, claro, é uma boa discussão, é uma discussão também que a gente não tem que levar ao pé da letra, que ela foi mais estável que a República Portuguesa. E eu acho que esse é um mote maravilhoso para a gente estabelecer relações, porque em Portugal pesava o peso do passado, o peso da história. Quer dizer, o peso do Brasil olhava para o futuro. Da decadência portuguesa. Portugal, no século XVI, século XVII, sobretudo XVI, era a principal potência do mundo junto com a Espanha. No século XIX, tem uma enorme geração de intelectuais portugueses que pensa Portugal sobre o prisma do conceito de decadência. O Brasil nunca se pensou decadente. O Brasil sempre se pensou do ponto de vista da esperança de um futuro melhor, de um horizonte de brilho, de realizações, de utopias a serem consolidadas. Portugal tinha o fardo de ter decaído brutalmente. E aí voltamos ao Salazar. Mas deixa eu fazer um comentário sobre isso, né? O Brasil talvez nunca teve muitos problemas em reconhecer o seu atraso, em várias fases. Hoje, ontem, nos anos 90, nos anos 20, etc., acho que é sempre um lugar comum que o Brasil se considera atrasado. E tem que, né, olhar para o futuro, olhar para uma modernização, para um dinamismo, etc. Tanto na vertente marxista, quanto na vertente liberal, quanto na vertente autoritária. Acho que o atraso ele é um lugar comum, né? Ao mesmo tempo, Portugal se percebe decadente e tem esses problemas que tu está colocando. O Brasil se vê atrasado e tem que se modernizar. Salazar foi uma figura ao modo Getúlio Vargas, ou ele é um tecnocrata, uma outra coisa diferente, vamos dizer assim? Claro que isso aqui é um jogo, né, de imagens, mas eu queria construir a partir disso. Salazar é visto como o quê? Como um professor, como um tecnocrata, como um ditador, como um fascista? Como é que a gente acha uma taxonomia, um conceito para o Salazar? O Salazar consegue acalmar a aceleração do regime de instabilidade que Portugal vivia. E o salazarismo, de alguma maneira, mobiliza os regimes de massas, né, um sistema de massas, de mobilização popular, no sentido de tentar recuperar a autoestima portuguesa vinculada àquele passado grandioso que tinha. Então o Salazar, de alguma forma, se legitima ou usa muito bem o passado, dizendo, olha, é de uma espécie de dom intrínseco da nação portuguesa ser colonizador. E aí usa, inclusive, o papel de Portugal como colonizador do Brasil, aquele país, aquele reino que deu novos mundos ao mundo, inclusive o Brasil, como uma espécie de motor de alavancagem para se justificar interna e internacionalmente, no sentido de recuperar o papel de colonizador, agora não mais na América, mas no continente africano. A grande questão é um processo de modernização econômica que se dá a partir de um uso do passado e com uma espécie de inspiração passadista. O Salazar, diferentemente do Getúlio nesse caso, o Getúlio é um modernista, ele é um modernizante,
por exemplo, a própria história dos poetas e intelectuais da Semana de Arte Moderna no Brasil, muitos deles vão entrar no regime varguista no Brasil. O sistema de patrimônio histórico e assim por diante, né? Os grandes ensaístas. Né? Então, pensando lato sensu a essa época, o Brasil constrói, junto com o governo Vargas, um processo de modernização de consciências de economia e da sua institucionalidade. No caso de Portugal, se dá de maneira inversa. Há um processo, sim, de modernização do Estado e de uso mais racional das colônias no continente africano, mas isso se dá sob a inspiração de um passado imemorial, ou talvez na época dos descobrimentos, e aí entra o jogo, inclusive, do culto à pesca do bacalhau e a eleição do bacalhau como comida nacional, aí entra o culto, inclusive, da memória dos descobrimentos, festividades populares, inclusive o próprio elogio do papel do Brasil, paradoxalmente, aliás, como peça da engrenagem ideológica para alavancar aquilo que fez, e o Salazar conseguiu fazer, que é usar a economia colonialista no continente africano para resolver o problema da economia da metrópole em Portugal e da própria, de alguma forma, da razão de ser para as institucionalidades em vários sentidos, da família, da juventude, dos meios de comunicação, da cultura, e em todas as abas e franjas que o regime corporativista português vai utilizar para se legitimar. Mas uma pergunta, falando agora de Portugal por Portugal, vamos deixar a questão da colônia para o próximo vídeo. Como é que é esse autoritarismo português? Falando de partidos políticos, sociedade civil, que tipo de autoritarismo é esse? Se a gente pensa em tortura, repressão, liberdade de imprensa, existência ou não de partidos, de movimentos organizados, como é que funciona esse autoritarismo nesse pequeno país que é Portugal, dessa época? Funciona por um regime, um controle minucioso da vida cotidiana, funciona através de uma estrutura burocrática bastante pesada, funciona a partir, inclusive, da repressão a movimentos sociais, da prisão de, por exemplo, setores de partidos de esquerda, de militantes do Partido Comunista Português, por exemplo. Muitos, aliás, vão ser presos e levados para prisões, por exemplo, no Tarrafal, em Cabo Verde. Né? Então, há um processo enorme de vigilância social, há um processo enorme de construção daquela ideia organicista do Estado, onde o Salazar seria a cabeça de um organismo sociológico português, onde tudo estaria, digamos assim, pré-determinado organicamente para funcionar dentro daquilo que esta cabeça pensava e ordenava. E vem cá, comparando então Salazar em Portugal e Franco na Espanha, a gente pode dizer, isso é possível dizer que um regime foi mais violento que o outro? Em termos de, porque, por exemplo, tem um livro famoso sobre o Franco, que é o Holocausto Espanhol, acho que é do Paul Preston, depois a gente coloca a capa aqui no vídeo. O Preston fala que criou-se basicamente um gulag franquista no começo dos anos 40, sobretudo, entrando inclusive no pós-guerra adentro. Né? A Europa se democratiza, se reindustrializa, etc. Ele fala, enquanto isso na Espanha nós temos o que eu julgo um tipo de holocausto espanhol no sentido de campos de trabalhos forçados que se assemelhavam ao que Stalin fazia com os soviéticos. Existe algo parecido em Portugal? Vai existir nas colônias. Nas colônias. A grande questão é justamente... Mas em Portugal não. Vai haver prisões políticas em Portugal, mas muito desse problema social vai ser exposto para fora. Lembrando, né, no caso da Espanha, tu tem a questão da Guerra Civil, e o Franco precisa ser entendido, na minha perspectiva, a partir da Guerra Civil. E a partir do cenário dos nacionalismos, né, regionais, do País Basco, da Catalunha e assim por diante, né? E de que forma essa Guerra Civil Espanhola se globalizou, com gente de tudo quanto é lugar, né? Escritores... Sim, com os fascistas italianos, com os nazistas. Exatamente. Né? No caso de Portugal, a grande questão é uma espécie de... Como tem um livro famoso, né? O Salazar tinha o dom de ter a arte de saber durar. O Salazar, ele consegue criar um regime absolutamente controlado, mas que não é tão, digamos assim, externamente vinculado a conflitos civis.
ele vai exportar os problemas para fora, ao mesmo tempo que ele vai se justificar economicamente a partir da colônia. E é por isso que a gente precisa abrir um espaço, e talvez isso a gente possa discutir em outros vídeos, entre regimes fascistas que estão atrelados ao colonialismo moderno e regimes fascistas que não estão atrelados ao colonialismo moderno. E aí há problemas... Que é o caso do Brasil. E da própria Espanha. Claro. Da própria Espanha. Se Embora tenha questões ali em Ceuta, Melilla, etc., no norte do que é hoje Marrocos, não é? Mas não dá para a gente pensar a Espanha a partir de um regime fascista que demanda um pacto colonial atrelado a outros povos de outro continente. No caso de Portugal, nós estamos falando não só da África, nós estamos falando também da Ásia, da Mangoeidil na Índia, estamos falando do Timor-Leste, estamos falando de Macau na China. Então nós estamos falando de um país pequeno, pobre, iletrado, baixíssimo capital, mas que consegue, justamente nesse cenário do entreguerras, entre ali 18, 20, até o início da Segunda Guerra Mundial, 38, 39, 40, construir a partir do salazarismo uma espécie de equação que resolve os problemas econômicos e institucionais que Portugal nunca tinha conseguido resolver desde a independência do Brasil. E de que forma ele consegue resolver isso? Atrelando a sua história a uma espécie de revival do colonialismo das Américas, agora replicado no continente africano e no continente asiático. O Salazar consegue resolver o problema da balança de pagamentos portuguesa a partir do uso de trabalhos forçados, a partir de legislação colonial, a partir de uso de categorias raciais que nas colônias, que fatiavam, por exemplo, o colono branco português, por exemplo, em Lourenço Marques, Maputo e Moçambique, ou em Luanda, em Angola, do africano assimilado, do indígena. Então é interessante a gente olhar que esse fascismo português e a própria Constituição portuguesa fascista, ela, digamos assim, começa com o ato colonial de 1930, que depois vai estar inserido na Constituição de 33. Então, e aí isso mostra, inclusive, o sistema de hierarquia do ponto de vista do sistema. Primeiro é a legislação colonial, o ato colonial de 1930. E depois, esta legislação do ato colonial vai estar inserida na Constituição de 33, que, de alguma maneira, institucionaliza o Estado Novo Português. Mas, na verdade, de alguma forma, ele já existia antes. Enquanto um processo de amarração institucional, racista, colonialista, corporativista, com um controle burocrático minucioso, não apenas do Estado, mas da sociedade civil e até mesmo, por que não dizer, do imaginário português. Perfeito. Então, gente, o professor Marçal aqui, meu colega, dileto amigo, já colocou uma série de questões aqui que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, que vai ser justamente sobre colonialismo, África, trabalhos forçados, realmente temas muito duros, muito tensos realmente de pensar, de refletir, de ler sobre. Então no próximo vídeo a gente vai falar então sobre uma continuação do salazarismo, não mais em Portugal, mas olhando mais para essa questão que a gente já antecipa aqui, sobre a questão da África.